aliás, diga-se de passagem, vocês podem até discordar, mas na minha pequena compreensão, eu vejo que as relações humanas, todas elas são de interesse. E nesse contexto está a questão da política sobretudo. Por quê? O que é que a gente está habituado a ver? O político se dirige a você para que você vote nele. Para que você vote nele, ele tem um interesse no seu voto, não é verdade? O que é que em geral ele oferece? Não oferece uma proposta, oferece uma ajuda. Ou é dinheiro, ou é telha, ou é um óculos, ou é uma dentadura, ou é remédio. Porque essa é a realidade, infelizmente, que a gente vivencia. Porque deveria ter uma qualidade diferente de político e de eleitor. Não, você vai me representar. Bia vai lá, é candidata, está querendo meu voto, ela vai me representar. E como é que ela vai me representar se o acerto que eu tenho com ela, ela me dá alguma coisa para eu votar nela? Ela não tem obrigação de me representar, porque ela comprou meu voto. Agora, se ela, quando viesse pedir o voto, ela dissesse: o que é que você vai fazer lá que defenda o meu interesse e o interesse da comunidade que a gente vive aqui? Aí era outra história. Pouquíssimos queriam ser candidatos num negócio desse. Porque a maioria está lidando. Por quê? Porque o objetivo do padrão em geral, não são todos, para ninguém dizer que eu estou dizendo que nenhum político presta, mas uma boa parte, eles não têm os interesses, na cabeça deles, não está o interesse da comunidade, está dele particular. E às vezes até a própria população pensa em si, não pensa na comunidade. Individualmente você pensa em solucionar naquele momento os 5 sacos de cimento que precisava para fazer o piso da casa. Ainda tem aquele negócio, agora eu tenho que votar não. Aí, ou então faz o seguinte: não, você vota em mim que eu lhe garanto um emprego. Acabou o compromisso ali. Como é que você pode cobrar desse político depois que ele tenha uma compreensão social, que ele tenha uma capacidade de entender que precisa fazer coisas que atendam a comunidade, se diretamente ele fez uma negociação com você? Então, decisões que esse político vai tomar depois não serão decisões movidas por interesses de uma comunidade, de uma população, vai ser movido por interesses particulares, individuais. Aí o que é que a gente pode fazer? Mas o mundo é assim, nós brasileiros temos um grande problema. A gente admite as coisas do jeito que elas são. Nós temos vários. Oi? Não, mas um grande problema. A tendência nossa é o seguinte: como a gente não quer se envolver para mudar nada, a gente diz: não, mas não é assim mesmo. Mas é assim mesmo. Bom, então se é assim mesmo, não vai ter coisa diferente. Você não tem condição depois de cobrar um político se você, na interlocução com esse político, você não foi claramente defensora do seu interesse ou do interesse da comunidade que você vive. Então não cobre. Só cobre se você tiver essa capacidade de entendimento que aquele político deve ser um político diferente e que você deve ser um cidadão, uma cidadã, eleitor, eleitora diferente, criterioso ou criteriosa. No momento que você faz uma bargante com aquele político, a palavra é essa: eu só voto em você se você me der isso. Depois você não tem o direito de cobrar daquele político se ele não der, porque se você se vendeu, você não pode cobrar daquele político nada. Ele não tem compromisso com você. No momento que ele lhe deu aquele dinheiro, lhe deu X, você votou em mim, ele não tem compromisso mais com você, de fazer nada por você. Quer dizer, o compromisso que ele tem com você já era. As pessoas têm que aprender a votar por si e não visando ganhar. Aí você tem o direito de cobrar, de exigir que ele faça com o que ele... o que ele falou nos palanques, o que ele prometeu fazer, a gente tem como cobrar dele. Mas se a partir do momento que você vendeu o seu voto, você não tem como cobrar nada de ninguém, ele tem como compromisso com você. Então, uma importante observação: o exercício da participação é um dos principais instrumentos na formação de uma atitude política. Até porque, minha gente, individualmente, por que esse elemento da participação é importante? Porque individualmente, nem Franciele, nem Messi, nem Everton, nem ninguém vai resolver problema nenhum. Individualmente você só resolve o seu e olha lá. Nem sempre. E nem sempre. Então, individualmente você não pode dizer: não, a minha participação social, ela vai se dar individual, eu sozinho. Eu não conheço, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio para o mundo, ele foi sozinho? Não, ele constituiu um grupo, uma equipe para estar junto com ele, para defender as ideias dele. Porque se ele fizesse sozinho, como é que ia dizer: isso é pouco.
mesmo assim ainda chamaram, né? Então, não adianta individualmente eu pensar que eu vou mudar o mundo. Agora, eu posso individualmente ter atitudes e vou procurar outras pessoas a se somarem nessa minha atitude. A participação é isso. Não é uma coisa individual. Tem muita gente por aí afora, eu conheço alguns inclusive, que são tão inteligentes, muito inteligentes, mas inteligentes mesmo. Agora essa inteligência é só para ele ou para ela. Então não serve de nada do ponto de vista social, do ponto de vista de participação. Não adianta. Eu vejo muita gente, independente de profissão, disso, se julga inteligente, mais inteligente do que todo mundo, mas está guardando isso para si só. Então não adianta. Eu entendo que o verdadeiro intelectual é aquele que está constantemente comprometido com as lutas sociais e políticas, né? De certa forma, tem que ter uma... digamos assim, É. a pessoa inteligente, comprova essa inteligência na prática, utilize isso para agregar outras pessoas nesse pensamento, porque não existe ninguém que diz assim, não, tem gente que não tem interesse para isso, tem gente que tem interesse para aquilo. Aquele que não tem interesse pode ser que não despertou ainda, porque não viu um elemento motivador para despertar, para ter esse interesse. Mas ninguém é desprovido, a não ser quem tem alguma deficiência intelectual, não vai ter a capacidade de raciocinar do ponto de vista de quem não tem uma deficiência intelectual. Mas quem não tem uma deficiência intelectual não pode ser taxado como burro, como ignorante. Não tem nada disso. Às vezes não despertou para esse elemento, faltou alguma coisa que motivasse.